projeções, primeiro não é por vaidade. Deus conhece o meu coração. Nós temos que projetar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Porque Ele deve ser louvado por tudo que Ele faz. Você liga a televisão, vê os meios de comunicação, só tem tragédias. É verdade ou não é? Por que não trazer as boas notícias que Deus tem feito no nosso meio? E outra, tudo que eu faço é de graça. Eu não sou aquele pregador aventureiro que anda aí à caça de ofertas. Porque Jesus disse, de graça recebestes, de graças dai. E eu aprendi isso com Jesus. Como eu creio que cada um de nós que tem temor de Deus aprendeu isso. 38 anos de ministério, obrigado, querido. E esses 38 anos, para mim, não quer dizer nada, no sentido dos 38 anos. Por que eu falei que não quer dizer nada? Porque a gente tem que ter sabedoria para não se gloriar naquilo que foi feito. Sabe o que Paulo dizia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. E prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Nós temos que prosseguir para o alvo, porque eu não sei o dia de amanhã. E Paulo diz assim, aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. E quantos pregadores, pastor Arnaldo deve saber você, pregadores famosos caíram, por causa do orgulho, da pretensiosidade. Caíram em desgraça. É verdade ou não é? Você vê a briga aí dos líderes na televisão, né? Um puxando o tapete do outro, aquela guerra de vaidades. Em vez de evangelizar a sociedade, eles estão brigando pelo poder. E vão se dar mal. Porque Jesus diz uma certa ocasião, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, deixa tudo e siga-me, porque aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. E o servo tem que ficar pianinho, viu? Ficar sempre pianinho na nossa linguagem. Humilde. E muito humilde, porque se querer se levantar, isto é, querer dar uma de importante, vai se dar mal. Sabe o que Jesus disse? Jesus, hein? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ora, se o Rei do Universo, o Rei da Glória, foi humilde e não era pretensioso, por que nós miseráveis, que vimos lá das trevas, como eu vi, agora depois de uma certa restauração, que Deus nos dá essa restauração, a gente quer dar uma de importante. Isso é terrível. Eu tenho que lembrar quem eu era. Eu era um perdido, drogado, inútil para a sociedade. Ninguém me entendia e eu não entendia ninguém. Mas Jesus Cristo me entendeu. Por isso eu quero servir até o fim da minha vida. Amém? Bom, vamos entrar na mensagem? Eu quero aproveitar e convidar os amados para que abramos nossas Bíblias no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas. Nós vamos ler um texto aqui que eu acho fundamental para os dias atuais, como foram nos dias remotos, nos tempos remotos. 2 Crônicas, no capítulo 36, se não me falha a memória, 36 e o verso 11. Nós vamos saber por que a palavra de Deus é pregada desde os tempos remotos. Deus sempre fala através da palavra e usando os seus profetas para alertar não somente a sociedade em si, mas alertar as autoridades, né, os políticos, os reis, os monarcas. A mensagem é para toda a classe de pessoas, você sabe disso. E o que me chama a atenção nesse texto da mulher é que Deus estava indignado com aquela sociedade do tempo do rei Zedequias. E diz o texto aqui, 2 Crônicas 36, o verso 11. E era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. E demais disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que tinha a juramento por Deus, mas adoeceu a sua cerviz. E tanto se obstinou o seu coração,
que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus dos seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Só até aqui. Amados, Deus não tem desejo que nenhum homem seja condenado. A Bíblia mesmo diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. E o homem só vai se converter através da palavra. Mas diz que aquele povo endurecia os seus corações. E além disso, zombaram dos profetas de Deus. Vamos aí? Não deram crédito à palavra. E o furor do Senhor subiu tanto, que não houve mais nenhum remédio para aquela geração. E é verdade. Sem a palavra, sem ter uma vida conectada ou padronizada nesta palavra, o homem não tem motivação para viver. Não há mais remédio. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas o homem, como nos tempos remotos, vamos falar da sociedade atual, não tem prazer de ter uma vida pautada nessa palavra. Os políticos, os líderes eclesiásticos, né, até líderes religiosos, aqui escrito que os sacerdotes contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Será que a igreja do Senhor hoje também não está contaminada por falsas doutrinas? Hoje o que está em alta na maioria das igrejas, mundialmente falando, é a chamada teologia da prosperidade. Anularam a cruz de Cristo pelo show da fé. Anularam a vergonha da cruz pela pretensiosidade de fazer do evangelho uma espécie de show business. Haja vista, não estou aqui julgando, mas estou falando no sentido real, que hoje para chamar as multidões nas igrejas, hoje se faz culto de todos os meios, né, para atrair as massas, principalmente os jovens, criaram-se vários tipos de cultos. Tem até terapia do amor, diz lá o pregador, venha meu irmão, descolar tua cara à metade. E a multidão enche a igreja aos sábados para descolar uma alma gêmea na igreja. E essas igrejas que mais crescem no Brasil e no mundo. Pregam o que o povo quer ouvir, mas não pregam o que Deus quer falar. Esse pregador deve ser muito radical. Realmente eu sou radical. E tratando-se de Deus, Bíblia e da sua palavra, eu sou 100% radical. Não abro mão desta palavra, porque ela é a base da nossa salvação. Tiago diz no capítulo 1, verso 21, recebei com mansidão a palavra que foi pregada a vós, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Eu quero ter vida. Mas aquele povo daquela época não dava crédito e zombaram dos profetas de Deus. Você lembra, uns 7 meses atrás, lá em Santos, o cantor chorão, ex-Charles Brown Jr., da banda Charles Brown Jr., muitas vezes ele ouviu essas palavras, mas não deu a mínima, não deu crédito. E não houve mais nenhum remédio para ele, a não ser a morte. Ele se suicidou num apartamento de cobertura lá em Santos. Sabe o que diz a Bíblia? De Deus não se zomba. O que o homem semear, certamente colherá. E diz mais, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus.
Agora, a opção é pessoal. Ninguém é obrigado a aderir à palavra ou viver sobre as normas da palavra. Mas vai ser obrigado a morrer. E ninguém quer morrer. E o incrível é que depois de 7 meses, o seu companheiro de banda, o Champion, pega um revólver e se suicida. Lembra? Se ele pegasse a Bíblia e dobrasse os joelhos lá no seu quarto, no seu apartamento, e invocasse ao Senhor, eu tenho certeza que ele estaria vivo até hoje. Porque diz a Bíblia, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Eu fui salvo invocando ao Senhor. Eu era um viciado em drogas, narcóticos, há 38 anos atrás. E a minha experiência com o Senhor foi numa praia, lá no Rio de Janeiro, no ano de 73. Estava num dia nublado como este, não tinha ninguém quase na praia, aí eu me retirei num lugar bem isolado, estava angustiado, deprimido, não tinha paz, os demônios querendo me matar, eu queria me suicidar, pular embaixo dos carros, ali no aterro do Flamengo, há um grande movimento de automóveis, e o inimigo falou, pula, pula, pula. Eu falei, não, Senhor, eu tenho que ter uma oportunidade. Aí comecei a olhar para o céu. E quando eu começava a olhar para o universo, para a Baía da Guanabara, o Rio de Janeiro é muito bonito, né? O oceano, aquilo começou a me despertar. Eu falei, se há um Deus que criou esse universo, só Ele pode me entender nesta hora e me dar um socorro. Por isso que diz o rei Davi, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E realmente eu tive esta graça de alcançar esse socorro do Senhor. Só que não foi de um dia para outro que eu me converti. Levou um tempo para que eu chegasse a entender mais e mais esses mistérios da palavra. Mas eu fui persistindo. Sabe o que diz a Bíblia? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque no primeiro contato com o Senhor é maravilhoso, né? Primeiro encontro, né? Os novos convertidos, aquela emoção, oh, Jesus e tal. Mas com o tempo começa, né? A vaidade, o preconceito, medo de ser discriminado pelos seus amigos de faculdade, né? Tem medo de se identificar como um cristão. Aí começa a se afastar e o inimigo vem e apaga aquela chama da pessoa, se ela não tiver com o propósito de buscar Deus. E ele apaga mesmo. Porque Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 3, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, que é a imagem e glória de Deus. O diabo está cegando a mente de milhares e milhares de incrédulos e de gente que já conheceu a Jesus também. E ele é estrategista para cegar a mente do homem. Quem foi Davi? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Já pensou? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Lembra que eu falei aqui no início? Aquele que cuida de estar de pé, olhe para que não caia. E Davi, que era um homem que tinha acesso a Deus, era o rei de Israel, autoridade máxima do país. Ele tinha muitas mulheres à sua disposição, e era casado e tinha concubinas à sua disposição. Mas diz a Bíblia que ele foi tomar um banho de sol no seu palácio. A hora que ele abriu as janelas do palácio, ele viu do outro lado Betsabá tomando banho. E aquela mulher despertou o seu olhar, e ele ficou maravilhado com aquele corpo escultural daquela mulher, e mandou chamá-la para os seus aposentos, como você sabe, e cometeu um adultério com Betsabá. Depois de cometer o adultério, a mulher ficou grávida, e ele mandou matar o seu marido Urias, um homem segundo o coração de Deus. E eu fico pensando, e esse miserável do Souza aqui, se não tiver temor e não tiver dentro da palavra? Será que eu não estou sujeito a cair? Ainda mais na nossa sociedade moderna, que tudo hoje é liberal. É verdade ou não é? Se você não tiver uma vida no Senhor, você cai também, querido. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, caiu, e caiu feio, 2 pecados capitais, e ficou tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E eu pergunto para mim mesmo, quem que levou Davi a se arrepender e reconhecer a sua miséria, a sua loucura? A palavra. Deus diz para o profeta Natã, Natã, vá até o palácio do rei e entregue a minha palavra. Mas louvamos a Deus,
porque Deus é misericordioso, e porque Davi deu crédito a essa palavra e honrou o profeta, Deus perdoou o pecado dele. Mas não zombou e nem mandou prender o profeta. Hoje, quando você fala a verdade em certas igrejas, no sentido geral, a igreja te odeia e nem quer mais que você volte. Não, aquele pregador não. Aquele ali não. Queremos um pregador que fala de avivamento e movimento, mas essa palavra, não. Mas sabe o que Jesus diz em Apocalipse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra diz é para que a gente capte com sabedoria o que está sendo pronunciado e expresso pelo Espírito. Não é aquela coisa de agitação, histeria coletiva. Deus visitou a igreja, foi um encontro tremendo. Meu amigo, um encontro tremendo é quando a gente guarda a palavra e aplica. Sabe o que diz a Bíblia em Isaías 66, o verso 1? O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o templo que vocês vão construir para que eu tenha descanso e possa habitar? Porventura não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Mas eis para quem eu olharei, para o pobre e abatido de espírito, e para aquele que treme diante da minha palavra. Está na sua Bíblia. Nem não falou teme, treme diante dessa palavra. E Deus realmente ele faz a diferença quando você guarda a palavra dele. Sabe o que Jesus diz? Quem me ama, guarda a minha palavra. E quem guardar a minha palavra, o meu Pai o honrará. Que privilégio, Deus vai honrar. E viremos para Ele e faremos nele morada. O Espírito Santo começa a mover a sua vida. Queridos, não devemos ficar perplexos quando ouvimos a palavra de Deus na sua integridade, na sua realidade. A palavra de Deus é real, deve ser colocada em prática no nosso dia a dia. Falando nisso, Jesus fez uma parábola que eu acho impressionante, sobre praticar a palavra dele. Sabe o que ele diz? Você lê a Bíblia, você sabe, é claro. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem louco. E é uma loucura alguém ouvir a palavra e não dar crédito e não praticar. Chamou de louco, aquele que ouve, mas chega lá fora e esquece de tudo e não quer nem saber. Até fica murmurando contra o pregador e contra a palavra. E zombando, às vezes, do pregador que prega dentro da palavra. Mas não haverá nenhum remédio para esse que despreza a palavra. Sabe por quê? Continuando. Aquele que ouve a minha palavra e não as põe por prática, assemelhá-lo-ei a um homem louco que edificou a sua casa sobre areia. E vindo a tempestade contra aquela casa, os rios se arrojaram contra ela, e foi grande o seu desabamento. Para aquele que ouve as minhas palavras e as põe por prática, assemelhá-lo-ei a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Os rios se arrojaram contra elas, houve até tufão, maremoto, mas não foi abalada, porque foi edificada na rocha, que é Jesus Cristo. Lembra que Jesus diz? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas se não tiver edificado na rocha, o desabamento vai ser grande. Não é verdade, queridos? Amados, viver uma vida cristã é alegria. Não é para a gente ficar triste, olha que palavra. Ai, para se alegrar. Sabe o que diz o apóstolo Paulo? O reino dos céus não é comida, nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. É uma alegria ouvir a verdade como ela é. Ela só faz bem, preenche o vazio, ilumina, como diz o rei Davi, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu vejo a Bíblia como um GPS da alma. GPS da alma. Como eu prego muito em praças públicas, muita gente passa ali com aquele desdém, pregador na rua e tal. Principalmente as menininhas, né, jovens, cheios de querer. E eu tenho um aparelho de som agora, eu digo assim para aquelas jovens que passam ali, falo, olha jovem, você que passou aqui achando ridículo de ver um pregador numa praça,
Eu quero dizer para você que você não é obrigado a parar aqui para me ouvir. Nem Gisele Bündchen, que é a maior top model do mundo, uma das mulheres mais fascinantes do mundo fashion, é obrigada a receber essas palavras. Quanto menos você, que se acha linda e maravilhosa. Aí ela perde até o sentido de andar e falou, puxa, que palavra. E sabe por que eu citei Gisele Bündchen? Porque Jesus citou uma mulher na sua época muito bela. Sabe o que ele disse para os fariseus que ouviam ele e zombavam ou não davam crédito? Disse Jesus, a rainha de Sabá condenará esta geração, porque veio dos confins da terra ouvir a sabedoria do rei Salomão. Mas, no entanto, eis aqui quem é maior do que Salomão. Amém, queridos? Jesus é maior do que Salomão, do que Abraão, do que Buda, de qualquer homem. E nós não damos crédito. E a rainha de Sabá veio ouvir Salomão. E nós não ouvimos Jesus, que é muito maior do que o rei Salomão. Foi uma direta que ele deu. Por isso que eu cito essas atrizes ou top models, para a pessoa se tocar que ela não é nada, como eu também não sou ninguém. Gisele Bündchen não é obrigada a crer, mas vai ser obrigada a descer a sepultura. Como eu vou descer, e cada um de nós vamos descer um dia, a não ser que o Senhor arrebate a igreja. Mas esse corpo não vai herdar o reino dos céus, não. A carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Outra coisa, muitas pessoas já me disseram em tom de chacota, o pregador da Bíblia, isso é um monte de papel, o papel aceita tudo. Você ouve muita crítica, né, na pregação do ar livre, sempre aparece um endemoniado para desmoralizar a palavra. Isso é papel aceita tudo. Eu digo para meus críticos, os seus documentos, como meus documentos, também são papéis. O SIC, o RG, a carteira profissional que está no teu bolso, não são papéis? E não são esses documentos que o identificam como cidadão e lhe dá acesso à vida social? A Bíblia também identifica Jesus Cristo como Rei e nos dá acesso ao santuário dos santos. Não há armas contra essa verdade. Sabe o que Paulo disse? As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para destruir sofismas e fortalezas e contra toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E Paulo arremata dizendo, todo homem seja mentiroso, mas Deus seja verdadeiro. Amém, queridos? Jesus é impressionante, Jesus. Porque ele sendo a expressão máxima do universo, sendo o primeiro e o último, o princípio e o fim, sendo Deus, Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Paulo disse que ele, sendo igual a Deus, não teve pretensão de tornar-se igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e em morte de cruz. Por isso que no dia do juízo, aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, como diz a Bíblia. Será que Deus tem coragem de mandar alguém para o lago de fogo? Querido, Deus teve coragem de deixar o seu filho suspenso nos ares, agonizando, filho puro, sem mácula, sem pecado, por causa do meu pecado, e eu rejeitar o filho dele, eu vou para o inferno mesmo. Claro! Sabe o que diz a Bíblia, você que sempre está lendo? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, segundo a Bíblia. Mas é tudo isso? É tudo isso porque está na Bíblia. E o que está na Bíblia é a verdade. Vê como é a verdade? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Tudo que está aqui nesse livro é a verdade. E eu tenho que praticar, viver. Olha só como é a verdade. Apocalipse, se me falha a memória aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Apocalipse, capítulo 22 e o verso 6. Para aqueles que são céticos, que ignoram a palavra, ouça o que diz Apocalipse 22 e o verso 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém, queridos? Amém? Vamos supor que todo mundo diz, não, eu não creio. Eu não quero seguir essas normas. É um direito que Deus nos dá, querido. O que eu admiro em Jesus, que ele não exige que ninguém siga as normas da palavra. Os irmãos lembram, em João capítulo 6, no verso 60, Jesus tinha 70 discípulos, 70 homens que viam ele face a face, viam seus milagres, viam a sua performance de rei, mas chegou um tempo que eles não suportavam mais ouvir Jesus, e disseram um para o outro, duro é ouvir esse discurso, quem o pode entendê-lo? E diz a palavra no verso 66, do capítulo 6, que desde então, todos voltaram para trás e já não andavam mais com ele. Queridos, se os 70, que eram homens que viam Jesus face a face, não suportaram de seguir essa doutrina, se é que nós somos mais espirituais do que os 70? Mais santos do que os 70? Que viam Jesus face a face? Se afastaram de Jesus. E Jesus, para mostrar a sua glória e provar que ele não depende de súditos, nem de seguidores, chamou os 12 mais chegados, os 12 que, na minha opinião, era a mais alta patente do cristianismo. Pedro, né? João, a mais alta patente. Olhou para os 12 e disse-lhes, quereis vós também retirar-se? Retirem-se! E dizia Pedro, mestre, para que iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Se Jesus ofereceu a dispensa para os 12, imagine para mim e para você, ou para quem quer que seja. Eu admiro Jesus por isso. Que ele é o único rei que não depende de apoio de pecadores. Sabe o que ele diz? Eu não recebo glória que vem dos homens, mas o meu Pai que está no céu é o que me glorifica. Todos podem negar Jesus, o mundo todo vira as costas para Jesus. Mas Jesus diz, eu e o Pai somos um só. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. A humanidade não faz diferença para ele. Ele ama todos, quer salvar todos, mas se a humanidade não quiser segui-lo, não faz diferença, ele continua com a sua glória. Eu vi uma frase assim num carro lá no Rio de Janeiro, escrita no para-brisa. Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus, você e eu não somos nada, e não somos mesmo. Tem hora que eu tenho vergonha de mim, queridos, quando eu começo a olhar para a minha estrutura humana, fazer uma análise na minha vida, eu começo a olhar para mim e falo, Senhor, quem sou eu? Me ajude a não perder esta visão do teu reino, porque a hora que você perder a visão do reino, você começa a se achar importante. Qual foi a principal queda de Satanás? O diabo começou a crescer o orgulho e chegou a dizer, eu serei semelhante ao Altíssimo e me assentar-me-ei nas mais altas nuvens. Você sabe o final da história. Jesus diz, eu vi Satanás cair do céu como um raio para a terra. O diabo então foi derrubado como um raio, porque a glória só pertence a Deus. E aí de mim, se eu quiser dar uma de me gloriar. Falando em glória e se gloriar, você sabe o que agrada a Deus? Há algo que agrada a Deus. Sabe o que agrada a Deus? Não é porque eu prego bem, ou você prega, ou canta bem, porque você faz caridade, obras filantrópicas, isso é uma obrigação nossa, um dever. Mas há algo que agrada a Deus. Eu vou ler dois textos, dois fatos que agradam a Deus. Daqui a pouco a gente vai finalizar o culto, eu não vou estender muito. Você sabe que pregador de praça pública não tem hora para terminar. Mas a igreja, a gente tem que ter uma norma, né? Então, vamos ver primeiramente o que agrada a Deus. Abramos nossas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias. O que agrada a Deus. Capítulo 9 e o versículo 23. Vamos ler aqui o que agrada aos olhos do Senhor. Não é os grandes movimentos, não é aquela coisa de glamour na igreja, mega templos, nada disso. Show da fé.
Deus está distante dessas coisas. Mas olha o que agrada aos olhos de Deus e o próprio Deus. Jeremias 9, o verso 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém, queridos? Está na sua Bíblia. Se alguém se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E para conhecer a Deus, não é pelo nosso intelecto que nós vamos conhecer, decifrar os mistérios dele. Conhecer a Deus é Ele que revela. Mas quando você quer conhecê-lo, tem fome de Deus, Deus começa então a abençoar você e alimentar a sua fé. Sabe por que eu digo alimentar a sua fé? Porque Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Vejo muita gente na televisão dizendo, eu tenho tanta fé, que tudo que eu peço para Deus, Ele me dá. Isso é balela. Tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. Isso é fé? Como diz lá os bispos da igreja aí, não vou citar o nome, materializa a tua fé. Isso é diabólico. Né? Materializa é prosperidade. Quem materializa a sua fé? Sabe o que Paulo diz? Paulo disse, a fé não é de todos, a fé é dom de Deus. Fé genuína é dom de Deus. Então, até para ter fé tem que ser de Deus. O conhecimento, tudo é de Deus. Ninguém vai decifrar os mistérios de Deus pelo seu intelecto. Sabe o que diz a Bíblia? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus é sábio. Se eu não amá-lo de acordo com a minha fé, não amá-lo de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, de todas as minhas forças, Ele não vai revelar os seus mistérios. É verdade, queridos. Olha o que Jesus disse sobre o amor. Se alguém amar mais a mulher, ou a mãe, ou o pai, ou o irmão, mais do que a mim, não é digno de mim, não é digno de ser revelado, não é digno de andar na presença de Deus. Tem gente que ama mais as coisas do mundo seculares do que Jesus Cristo. Inclusive crentes. Que não pede um capítulo das novelas da Record e da Globo e não lê um capítulo inteiro, às vezes, da Bíblia. É verdade. Agora, em dezembro, vai ter o show Promessas. A Globo, que há 20 anos atrás era tida por nós evangélicos, uma emissora do capeta, agora os evangélicos estão fazendo aliança com a Globo. Eu assisti no ano passado, estava lá em Vitória do Espírito Santo, na televisão, Aline Barros, Cassiane, Fernanda Brum, Regis Danese, aquela multidão lá em Copacabana. E quem apresentava os cantores evangélicos não era um pastor, era o Serginho Kroismann. O mesmo Serginho Kroismann que apresenta Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Zeca Pagodinho, apresentando os evangélicos. Agora, senhores, Fernanda Brum, oh, glória, aleluia. Aí alguém falou para mim, Souza, você está sendo muito crítico. Isso é para fazer o nome do Senhor ser conhecido. Quanto mais tiver a Globo, vai repercutir o nome do Senhor. Eu falei, isso é do diabo, porque Jesus não depende da Globo para ser reconhecido ou para ser glorificado. Ele é glorificado pela sua palavra. Porque antes de existir a Globo, o Evangelho já existia. Por isso que Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A Globo vai passar. Tudo vai passar, mas a palavra é que glorifica Ele. Não depende de Globo, porque a Globo só tem coisas diabólicas. Você sabe disso? Até ironizam o nome de Jesus. Mas o culpado não é a Globo, são os líderes das igrejas que fizeram aliança com a Rede Globo. Agora, se alguém quiser achar que não é viável viver uma vida cristã dentro da Bíblia, então vai lá buscar outros meios. Fazer o nome de Cristo reconhecido porque a Globo tem projeção no Brasil? Que é isso, querido?
Você vai agora em Nova York, onde não tem, né? Globo, tem lá Globo Internacional, mas não é, ninguém assiste a Globo Internacional. Os americanos têm outros canais lá, um exemplo. Você vai agora em Toronto, no Canadá, Frankfurt, na Alemanha, Oslo, na Noruega, Copenhague, na Dinamarca. Há um povo, nesta hora, buscando o mesmo Deus que buscamos nesta noite aqui em São Mateus. Sabe por quê? Porque Jesus é o desejado de todas as nações. Não depende da Globo para ser projetado. E já é glorificado pela palavra. Amém, queridos? Últimas pinceladas. O que agrada ao Senhor? Falei lá em Jeremias 9, verso 23. Se alguém se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer, porque dessas coisas eu me agrado. Agora vamos ler, para concluir o culto da noite, o que agrada a Deus além desse conhecimento? Abra a sua Bíblia, por gentileza. Carta aos Hebreus. O que agrada a Deus. Carta aos Hebreus, no capítulo 13, se não me falha a memória, versículo 15. Hebreus 13, o verso 15. O que agrada a Deus. Hebreus, capítulo 13, o verso 15, está registrada as seguintes palavras. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque desses sacrifícios Deus se agrada. Aleluias. Está na sua Bíblia. Querido, hoje tem balada gospel em certas igrejas. Sabe que Deus se agrada disso? Alguém está vivendo uma vida santificada na presença dele para fazer balada gospel? Quem viveu uma vida na presença de Deus e cantou maravilhosamente bem, foram dois homens, chamados Paulo e Silas. Eles foram esmurrados, esbofeteados numa praça por pregar a palavra de Deus. E foram levados a uma prisão. Segundo a Bíblia, com os pés e os braços, as mãos amarrados num tronco. Certo? E com as costas cheias de vergões. E naquela prisão havia um clímax de terror, de angústia, que alguém fica numa prisão, ainda mais naquela época, né? Condenados ali, com os pés e as mãos amarradas num tronco. É uma humilhação, né? Servo de Deus. Mas diz que era meia-noite, não havia holofotes, nem nenhuma projeção naqueles homens. Esqueceram eles lá como se fossem pessoas insignificantes. Mas Paulo e Silas, em vez de murmurarem, diz que eles cantavam louvores e oravam. Deus ouviu aquele louvor e respondeu com um grande terremoto. Quebrou-se as algemas e abriu-se os cárceres. É esse louvor que liberta e que agrada a Deus. Amém, queridos? Eu nunca vi um terremoto, quando ele é acionado, não ferir ninguém. Ninguém saiu ferido. Podia cair pedra em cima, na cabeça de Paulo, dos carcereiros. Pelo contrário, o carcereiro queria se matar e Paulo pulou na frente e falou, não faça isso, porque nós estamos aqui. Paulo orou e o carcereiro foi salvo. Isso é que é poder de Deus. Amém, queridos? Esqueçam do Souza, mas não esqueçam dessa palavra que você ouviu nesta noite. Porque esse mínimo, por que você está falando mínimo? Eu sou o mínimo dos mínimos. Porque Paulo diz em Efésios, capítulo 3, o verso 8. Efésios 3, o verso 8. Paulo diz o seguinte, eu sou o mínimo de todos os santos, não sou digno de ser chamado apóstolo de Cristo. Se Paulo era o mínimo, imagine eu, ou você, ou quem quer que seja. Mas aí que está a beleza do Evangelho. Quando você é o mínimo, Deus é tudo em você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Bendito seja Deus. Esse é o Souza. Se você ouviu o Evangelho, se está alguém aqui, se está alguém conosco que não é crente, alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, alguém que não se arrependeu dos seus pecados, alguém que